Olá, amados e queridos do Pai, como é que vocês estão? Bom dia a todos. Saúdo a todos com a doce, maravilhosa paz, trazendo aqui as nossas reflexões matinal que aprofundam, fortalecem e transformam. Nosso momento colhendo esperança. Colhendo esperança tem me ensinado muito. Isso vocês podem ter certeza. E durante essa semana, geralmente é de segunda a sexta Colhendo Esperança, mas essa semana vai ser uma edição especial. Nós vamos estar dentro do livro de Oséias, onde nós vamos falar um pouquinho sobre base de um relacionamento, onde hoje nós vamos trazer esse título, Quando Deus Pede o Impossível. Oséias capítulo 1, versos 2 ao 9, onde nós vamos falar um pouquinho sobre quem era Oséias. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Nem abri a Bíblia aqui, não estou abrindo agora. Capítulo 1, versos 2 ao 9. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias disse, pois o Senhor Oséias, vai e toma uma mulher de prostituições, filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. E foi, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse o Senhor, põe o nome Lisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha, e disse, põe o nome de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei, mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-Ruama, recebeu e deu à luz a um filho. E Deus disse, põe o nome de Lo-Amim, por vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número de filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir nem contar-se, e acontecerá no lugar de onde dizia, vós não sois meu povo, e se lhes dirá, vós sois filhos de Deus vivo. Amém? Eu li até o 10. Queridos, do meu Papai eterno, onisciente, onipresente, onipotente, sejam muito bem-vindos. Ao primeiro dia de hoje, da nossa jornada, nós vamos colher essa esperança, né? Durante essa semana, nós estaremos caminhando pelo livro de Oséias, uma das histórias mais profundas, mais das Escrituras. Muitos conhecem apenas alguns detalhes da história de Oséias e Gomer, mas o livro ele vai muito além de um casamento. Ele revela o coração de Deus, uma fidelidade do seu amor, da sua disposição de restaurar aquilo que parece perdido. Antes de entrarmos no tema de hoje, que o qual eu já falei, né? Nós precisamos compreender quem foi Oséias. Oséias foi um dos profetas do Antigo Testamento levantado por Deus para profetizar o reino do norte de Israel por volta do século 8 e 7 antes de Cristo. Seu nome significa salvação ou Deus salva. E o livro de Oséias ele é composto por 14 capítulos. É o primeiro entre os chamados profetas menores e contém uma das mensagens mais profundas sobre o amor, misericórdia e fidelidade de Deus.
E Oséias, ele profetizou durante os reinados de vários reis de Judá e Israel, em um dos períodos de prosperidade material, mas também de grande decadência espiritual. O povo havia ali se afastado de Deus e praticando a idolatria e injustiça. Quando a gente entra no livro de Oséias, a gente não vê só um homem comum. A gente vê um homem que o Senhor escolheu nesse cenário para transformar não só a vida de um povo, mas a própria vida, a vida de um profeta em uma mensagem viva. Quando nós chegamos aqui em Oséias 1:2, o qual foi lido, nós encontramos algo surpreendente. O Senhor começa a falar com Oséias e lhe entrega uma direção que parecia impossível aos olhos humanos. Deus não começa explicando cada detalhe do plano. Deus não revela o final de uma história. Deus simplesmente fala. E é essa uma das primeiras lições que encontramos neste livro. Muitas vezes queremos entender para depois obedecer, mas Deus frequentemente pede obediência, tá? Antes da compreensão. Então não adianta eu questionar. Ele quer que você obedeça. Você vai e faça. Não adianta, gente. Eu era muito de questionar. Não adianta. Quantas vezes já nos encontramos diante de situações que não fazem sentido? Quantas vezes oramos por direções e recebemos uma resposta completamente diferente daquilo que nós esperávamos? E Oséias estava sendo convidado a confiar em Deus, mesmo sem compreender tudo o que estava acontecendo. O chamado de Deus não exigia fé. Aqui ele exige entrega, exige confiança. E ao chegarmos ao versículo 3, nós encontramos uma atitude que chama bastante atenção. A Bíblia diz que Oséias foi e fez exatamente aquilo que Deus havia ordenado. O texto não registra questionamentos, ele não registra discussões, ele não registra resistências, ele simplesmente obedeceu. Essa aqui é uma das verdades que desafia a profundidade dos nossos dias. Nós vivemos em uma geração em que deseja garantias antes dos passos, explicações antes das decisões e certezas antes da caminhada. Porém, a fé bíblica, ela funciona de maneira diferente. Primeiro damos o passo, depois enxergamos o caminho. Primeiro obedecemos, depois compreendemos. O propósito, talvez existam aqui pessoas que vêm nos acompanhando, né? Durante talvez anos, vamos dizer. Pessoas que nos conhecem, mas não entendem o exato momento que você vive. Talvez os solteiros estão esperando direção para o futuro. Homens e mulheres enfrentando mudanças inesperadas e pessoas que não entendem por que Deus permitiu determinados processos. O exemplo de Oséias nos mostra que a confiança em Deus precisa ser maior do que a necessidade de compreender todas as respostas. Quando nós avançamos para o versículo 4 e 9, aqui, o qual foi lido, eu li até o 10. Nós começamos a perceber que existia algo ali muito maior por trás daquela ordem. Deus estava construindo uma mensagem profética através da vida do próprio profeta. Cada detalhe, cada história entregava o significado, porque cada acontecimento revelava uma verdade espiritual. O que parecia apenas uma experiência pessoal estava sendo transformado em um retrato de revelação entre Deus e o seu povo. E aqui nós encontramos uma grande lição e importante trazer. Nem tudo que Deus faz em nossas vidas é apenas sobre nós. Existem processos que produzem testemunho, existem lutas que desenvolvem maturidade, existem caminhos difíceis que nos preparam, tá?
para propósitos maiores. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar os motivos enquanto estamos atravessando a situação. Mas Deus, Ele sempre vê o quadro completo. O que hoje parece confuso pode se tornar um amanhã em um testemunho de grande fidelidade do Senhor. Por isso que quando nós iniciamos aqui essa jornada pelo livro de Oséias, nós somos convidados a refletir. Será que nós estamos dispostos a confiar em Deus? Então, pede algo que você não está entendendo. Será que nós estamos esperando explicação antes da obediência? Ou será que nós estamos tentando controlar aquilo que Deus deseja apenas que nós entregamos em suas mãos? Porque o primeiro capítulo de Oséias nos lembra aqui que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos e que muitas vezes o propósito se torna visível depois de darmos os passos de fé. E hoje, antes de qualquer outra lição importante aqui, Deus nos convida a confiar. Confiar quando nós entendemos, confiar quando nós não entendemos e confiar quando o caminho é fácil. E confiar também quando Ele nos pede aquilo que parece impossível. Entrando aqui, nós entendemos agora, quando Deus ele pede esse impossível, nós entendemos que quem era Oséias, né? O cenário espiritual que ele foi levantado. Nós precisamos entrar nessa primeira ordem que Deus lhe deu. E é justamente aqui que o livro começa, nos surpreendendo. Quando nós chegamos em Oséias 1:2, nós encontramos um Deus que não apenas entrega uma mensagem ao profeta, mas transforma a vida do profeta. Através da própria mensagem. Deus poderia ter mandado Oséias apenas anunciar o juízo. Sim, ele poderia ter mandado apenas pregar a um povo, mas Deus escolhe algo diferente. Ele decide usar a história de Oséias para revelar o seu próprio coração. O texto diz que quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, entregou-lhe uma direção específica. E o que chama a atenção aqui é que Deus não apresenta explicações detalhadas. Deus não mostra o final da história. Deus não revela todos os capítulos que ainda seriam escritos. Ele apenas fala a essa continua sendo aqui. Ele fala e continua sendo uma das maiores dificuldades da vida espiritual. Queridos. Então, nós queremos aqui o quê? Compreender tudo antes de obedecer. Como foi dito. Mas Deus não trabalha dessa maneira. O Senhor frequentemente nos convida hoje a confiar antes de entender. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas permanecem paradas, porque estão esperando uma explicação completa, enquanto Deus está esperando um passo de fé. Quando nós observamos Oséias, nós percebemos que ele não recebe uma missão confortável, ele recebe uma missão que confronta os seus próprios sentimentos, seus próprios sonhos, suas próprias expectativas. Deus estava pedindo algo aos olhos humanos parecia impossível compreender. É exatamente aqui onde muitas pessoas se encontram hoje. Existem homens e mulheres vivendo processos que nunca vão entender. Existem solteiros esperando resposta. Existem pessoas que estão atravessando situações que jamais vão entender. E quando nós avançamos para esse versículo, nós começamos a perceber que aquela ordem não era apenas sobre a vida de Oséias. Existia algo muito maior acontecendo. Deus estava construindo uma mensagem para Israel. Deus estava mostrando ao longo do tempo, dentro da história de Oséias, o que se passava dentro de Israel. Os nomes dos filhos
os acontecimentos da família e toda a trajetória do profeta transformam em sinais proféticos. A vida de Oséias deixa de ser apenas uma vida pessoal e passa a revelar uma realidade espiritual. O que Deus estava aqui dizendo é que Israel havia se afastado da aliança. O povo continuava realizando as práticas religiosas, mas o seu coração também estava distante de Deus. Continuava oferecendo sacrifícios, mas haviam abandonado também a fidelidade. Então aqui nós encontramos uma verdade que atravessa gerações, porque nem sempre Deus está trabalhando apenas nas situações que conseguimos ver. Muitas vezes Ele está tratando algo mais profundo. Muitas vezes aquilo que nós achamos que é atraso é preparação. E às vezes aquilo que chamamos de dificuldade é transformação. Muitas vezes aquilo que chamamos de perda nos conduzindo ali para um propósito maior. Oséias começa a entender a sua história não era apenas sua, mas a sua dor carregava uma mensagem. A sua obediência carregaria uma mensagem. O seu processo carregaria uma mensagem. Isso aqui também acontece conosco. Existem experiências que Deus usa para moldar nosso caráter. Existem desertos que Deus usa para fortalecer a nossa fé, como também existem escolhas erradas que fazemos. Aí já não é Deus usando, né? Tá, gente? Existem capítulos difíceis, mais tarde eles se transformarão em testemunhos. Por isso que o primeiro dia dessa jornada, ele termina com uma reflexão importante. Quantas vezes pedimos que Deus nos mostre o propósito completo antes de obedecermos e queremos respostas para tudo antes de dar o próximo passo. E o livro de Oséias, ele começa nos ensinando a caminhada da fé. E ela não é construída sobre explicações completas. Ela é construída sobre confiança. Deus não revelou tudo para Oséias, mas ele revelou o suficiente para que ele obedecesse. E quando a obediência encontrou a direção de Deus, uma história ali começou a ser escrita. Uma história de amor, de dor, de redenção, de restauração e de amanhã. E amanhã nós veremos essa história entrar em um novo capítulo. Olhamos aqui para Gomer e nós vamos entender que os maiores afastamentos não começam com os pés, eles começam com o coração. E quando a gente observa atentamente o início do livro, nós percebemos que Deus não estava apenas corrigindo Israel dentro da história de Oséias. Nós estamos conhecendo hoje quem era Oséias, quais são os propósitos, para que nós possamos entender melhor a continuidade. Muitas vezes nós lemos os profetas, procuramos apenas mensagem de juízo, né? Mas nós esquecemos que antes do juízo existe um Deus que insiste em chamar, insiste em nos alertar e também insiste em nos oferecer oportunidades de retorno. E o próprio fato de Deus levantar Oséias já demonstra misericórdia. Se Deus quisesse apenas condenar, ele não enviaria profetas. Se Deus quisesse apenas encerrar histórias, ele não enviaria advertências. O envio de Oséias aqui é uma prova de que Deus ainda desejava alcançar seu povo. O problema aqui também são as dificuldades do povo em ouvir. Israel continuava vivendo como se nada tivesse acontecendo. Sabe, queridos, é interessante observar que o livro de Oséias não começa falando sobre infidelidade de Gomer. Ele começa falando sobre um Deus que toma a iniciativa antes da queda, que revela o chamado que já havia sido entregue antes da ferida ser exposta. Deus já havia preparado o remédio antes da crise se manifestar, porque ele já estava trabalhando nos bastidores. Isso aqui nos ensina que Deus nunca é surpreendido pelos acontecimentos da nossa história.
Aquilo que para nós chega de forma inesperada, para Deus já era conhecimento, já era conhecido desde o princípio. Talvez aqui alguém que esteja ouvindo esse vídeo esteja em um período de incerteza e se perguntando onde Deus está nesta situação. O livro de Oséias responde mostrando que Deus continua presente mesmo quando nós não conseguimos perceber. Deus continua conduzindo ainda que a gente não entenda. A história de Oséias nos mostra que o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes o Senhor está construindo algo que a gente só vai compreender mais adiante. E quando nós chegamos ao final desse primeiro encontro, nós precisamos aguardar uma verdade muito importante. Deus não chamou Oséias porque ele era perfeito. Deus não chamou Oséias porque ele tinha todas as respostas. Deus chamou Oséias porque encontrou nele disposição para obedecer. E essa continua sendo uma das maiores qualidades que Deus procura em seus servos. Não é a perfeição, é o conhecimento completo. Não é a ausência de dúvidas, é a disposição de dizer sim. Deus, eu não entendo tudo, mas eu estou disposto a caminhar contigo. Talvez hoje Deus esteja chamando algumas pessoas nesse vídeo para uma obediência que ainda não faz sentido. Talvez esteja chamando alguém para perdoar, talvez esteja chamando alguém para esperar, talvez esteja chamando alguém para recomeçar, talvez esteja chamando alguém para abandonar algo que tem ocupado o lugar que pertence somente a Deus. E assim como aconteceu com Oséias, a grande questão é que se nós entendermos completamente o plano, a grande questão é que estamos dispostos a confiar naquele que conhece o final da história. É exatamente aqui que nós encerramos nossa jornada do nosso primeiro dia. Aprendemos a caminhada com Deus, a começar um chamado. Aprendemos que através da obediência muitas vezes vem a compreensão. E também aprendemos onde existe propósitos escondidos por trás dos processos que nós muitas vezes nem entendemos, mas obedecemos. Aprendemos que Deus continua escrevendo histórias de redenção através de pessoas que decidem confiar. Mas amanhã, como eu falei, vou repetir novamente, a gente tem mais um capítulo aí bem profundo. E hoje nós vemos o chamado à obediência de Oséias. E amanhã nós veremos a infidelidade de Gomé. Nós vamos aprender sobre afastamentos e compreendermos que os maiores afastamentos de Deus não acontecem de uma vez, né? Eles acontecem lentamente. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós chegamos a este final do primeiro dia, aqui no nosso Colhendo Esperança. Com o nosso coração grato pela Tua palavra, obrigada, porque através desta palavra, da vida de Oséias, o Senhor nos lembra que os Teus caminhos são altos, mais altos do que os nossos, e que os Teus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos. Muitas vezes queremos compreender tudo antes de obedecer, queremos respostas antes de caminhar e queremos garantias antes de confiar. Mas hoje nós aprendemos que a verdadeira fé, ela nasce quando nós decidimos seguir a Tua voz, mesmo sem enxergar a estrada. Assim como o Senhor chamou Oséias a uma missão que parecia impossível aos olhos humanos. Nós sabemos que muitas vezes o Senhor também nos conduz por caminhos que nós não escolheríamos. Há pessoas que estão vivendo processos, Senhor, neste vídeo, que não vão entender. Os corações estão esperando respostas. Há vidas aqui que estão enfrentando situações que parecem confusas e até mesmo injustas. Mas nessa hora, Senhor, eu quero entregar tudo em Tuas mãos. Que o Senhor possa ensinar cada vida a confiar, mesmo não compreendendo, a permanecer
quando nós não vemos resultados, a continuar caminhando quando a estrada parece difícil. Senhor, visita aqueles que estão cansados, visita aqueles que estão esperando, visita aqueles que estão lutando, visita, Senhor, aqueles que estão lutando contra o medo, ansiedade, dúvidas, e que toda inquietação seja substituída pela tua confiança, Pai. Que o Senhor, como soberano, possa, Senhor, nos visitar. Se existe alguma área de nossas vidas em que nós estamos resistindo à tua vontade, nos ajuda a obedecer. Se existe algumas decisões que estamos adiando, por medo nos fortalece. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona. Obrigada porque o Senhor não perde o controle da história. Obrigada porque mesmo quando nós não conseguimos enxergar o teu propósito, o Senhor continua trabalhando. Assim como o Senhor estava escrevendo algo maior através da vida de Oséias. E nós cremos que também o Senhor está escrevendo algo maior através da nossa história. Nós entregamos os nossos sonhos, projetos, relacionamentos, a nossa família, o nosso futuro e tudo aquilo que ainda não conseguimos compreender. Guardamos essa palavra em nosso coração e declaramos que nós continuaremos caminhando contigo, mesmo quando nós não entendemos o caminho. Tudo que parece impossível, porque nós recebemos o que o Senhor e sabemos que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Louvado seja Deus. Mais um dia do nosso Colhendo Esperança. Glória a Deus, livro de Oséias. Nós vamos aprender muito com esse livro. Gente, o livro ele tem aí 14 capítulos, onde nós vamos estar aprendendo bastante, tá? Louvado seja Deus. E vamos que vamos. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe, curta, comente com mais pessoas para que conheçam o nosso canal, gente. Muito lindo esse livro. Eu até repeti algumas situações aqui para que nós viéssemos estar aprendendo mais. Porque Oséias, ele foi um cara tremendamente, assim, ele foi forte, como muitas mulheres e homens de Deus, né? Ele foi forte, ele foi um homem que seguiu, que obedeceu, e a história dele é muito marcante. Nós vamos aprender muito, né? E a gente sabe que ele teve uma esposa, amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre infidelidade, né? E os versículos nós vamos trazer amanhã, amém? Deus abençoe a todos, que Deus continue aí preparando cada um de nós para os próximos passos que Ele deseja que nós possamos trilhar na nossa jornada. Deus abençoe.